meninos e meninas! Estamos aqui em mais uma EBD maravilhosa. Seja muito bem-vindo, você que não é inscrito no canal ainda, você que foi convidado por alguém, seja muito bem-vindo. Se você quer conhecer mais vídeos como esse, no nosso canal está repleto desses vídeos. Se você ainda não preparou o seu ambiente, já pega seu cafezinho. Se você não gosta de café, leite com Nescau, leite com Toddy, tanto faz, Toddy é melhor. E já prepara seu ambiente aí, pega sua Bíblia e vamos lá para a nossa aula maravilhosa. Para você que não conhece o nosso canal é a Igreja de Deus do Beija-Flor. Lá tem culto, tem estudo, tem EBD. E se você gosta mais dessa nossa classe, a nossa classe tem uma playlist, todas as classes têm uma playlist. E o nome da nossa playlist é Classe Esperança. Então lá tem todas as aulas da Classe Esperança, minha, de outros professores, enfim. E se você quiser conhecer mais sobre a nossa igreja, é só você entrar nesse canal maravilhoso, você vai encontrar muitas coisas edificantes. Então, para quem não está sabendo, está meio perdido, a nossa revista nova, que já começou, já tem 4 aulas contando com essa aí que está aparecendo para vocês. E o nome dela é Quem é Deus? Então, nós estamos falando desde a primeira aula sobre Deus. Quem é Deus? Nós estamos conhecendo sobre ele. Era pra gente ter falado isso no início, mas a gente esqueceu. Então, a gente já teve a primeira aula que foi ministrada pela professora Bianca, que foi o Criador. Vocês viram lá, a teoria do Big Bang, muito legal. Segunda aula foi o Libertador, que a gente mencionou lá sobre a libertação do povo hebreu, lá do Egito. A terceira aula foi ministrada também pela professora Bianca, o Único. E a aula de hoje, o Justo Juiz, que vocês estão vendo aí. E aí você vai me perguntar, Ayane, e esse leão aí, o que tem a ver? Nós vamos falar sobre um personagem muito legal, que é Daniel. Tá bom, mas o que tem a ver Daniel com o leão? A gente vai descobrir nessa aula como que ele foi parar na cova dos leões. Então já se prepara que a aula tá show de bola, está maravilhosa, já se ajeite aí, chame seus pais, porque eu sei que eles já assistiram EBD, chame seus pais também para assistir e aproveita, eu sei que você já mandou para outras pessoas, mas aproveita e já manda para alguém que você lembrou agora. Minha prima não viu. Já manda o link logo para eles, tá bom? E não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Quem não é inscrito ainda, deixe o seu like maravilhoso para mim, obrigada, para a nossa igreja maravilhosa. O like ajuda muito, galera. Então já deixa o seu like aí e vamos para a nossa aula, que tá muito legal. Aula passada eu deixei algumas perguntinhas para vocês responderem. E aí vocês vão ficar na dúvida, eu acertei? Eu não acertei? O que foi que aconteceu? E agora? Porque a professora não falou nada no grupo. Pois é. Então, a partir de agora, todas as vezes que eu fizer pergunta, que tiver 6h30 depois. caça-palavras, toda vez que tiver essas coisinhas, eu vou respondê-los na minha outra aula. Então vai sempre pingar, Bianca, eu, até aparecer outro professor, aí vai ser intercalado, mas eu sempre vou responder as perguntas da minha aula, beleza? Então, para aqueles que responderam, aí estão as respostas. Então, a primeira pergunta foi: como o povo de Israel foi parar no Egito? A letra A era: eles migraram para lá a fim de procurar trabalho. Letra B: eles foram viver na terra do Egito junto com José. E letra C: eles fizeram uma caravana para conhecer a terra. Se você não lembra o que foi que você respondeu, já pega o WhatsApp, já pega um papel para ver se você acertou ou não. Porque a resposta é letra B: eles foram viver na terra do Egito junto com José. Eu não vou explicar as perguntas aqui, porque está tudo explicado na aula. Mas se vocês derem uma lembradinha na aula, como é que eles foram para lá? Através de José. E eu mencionei José na aula, através da família de José, que eles foram parar no Egito. Lembrando que José estava lá como governador, o faraó gostou dele, botou ele lá para ser governador, e aí a família dele foi morar lá. Só para vocês pegarem o fio da meada. Então a resposta é letra B, né, galera? Pergunta número 2. Qual foi o primeiro sinal miraculoso que Deus concedeu a Moisés para fazer diante de Faraó? Transformar água em sangue, deixar a mão leprosa e curá-la depois, transformar a vara em serpente. E a resposta é letra C: transformar a vara em serpente.
Transformar água em sangue foi a primeira praga do Egito. Deixar a mão leprosa e curá-la depois foi o segundo sinal miraculoso. O primeiro foi a vara se transformar em serpente. Terceira pergunta. Qual é a ordem certa das pragas do Egito? Letra A. Aí tem essa sequência que eu não quero ler, galera. É muito grande. A sequência certa é a letra B. Sangue foi a primeira praga do Egito. Segundo foi a água em sangue, que eu acabei de mencionar. Primeiro foi as rãs, piolhos, moscas, morte dos animais, úlceras, saraiva, que é a chuva de granizo, gafanhotos, trevas e morte dos primogênitos. Essa foi a ordem certa da praga do Egito. Pergunta 4. O que é a Páscoa? Essa aqui eu ia aceitar se vocês falassem algo parecido com isso. Eu olhei lá, todo mundo acertou essa 4. Comemoração da libertação, da liberdade. Comemoração da morte e ressurreição de Jesus. Quem falasse alguma coisa assim estava valendo. Ressurreição do Cordeiro. Então, quem falasse qualquer coisa parecida, semelhante a isso aqui, estava valendo, tá bom? Qualquer coisa assim, nesse tipo, eu aceitei como correta. Meus parabéns para você. E os contemplados que fizeram a minha aula foram... Arthur teve 4 acertos, Felipe 4 acertos, Lorena 3 acertos e Luana 3 acertos. Aos demais que não me enviaram, próxima vez enviem, galera. Enviem. E vocês que não é da nossa igreja, que não são da nossa igreja, é só comentar. Só comentar que seu nome vai aparecer aqui. Só falar, o meu nome é João. Minha resposta é SS. Eu posso não te conhecer pessoalmente, João, mas eu vou botar seu nome aqui. Beleza? Então, para a próxima aula, no caso para esta aula, respondo as perguntas que na próxima aula você vai aparecer aqui, mas não só por isso, né? Mas para você ter conhecimento, para você aprender. Responder é sempre bom. E aqui eu vou trazer as respostas e falar para vocês o que vocês acertaram ou não, tá bom? Então, parabéns para vocês, bom trabalho para vocês. E, por favor, gente, não erre mais. A resposta tá muito fácil, a resposta tá na aula. Então, meus parabéns. Então, para essa aula, a gente vai ver os seguintes tópicos. A vida de Daniel, a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre a vida dele. A fidelidade de Daniel, como que Daniel foi fiel a Deus. Mais um teste de fidelidade, Daniel passou por um teste de fidelidade, a gente vai ver como foi isso. E como foi a justiça de Deus com Daniel diante de tudo que aconteceu na vida dele, diante do acontecimento que foi ele parar na cova dos leões. Nós vamos descobrir agorinha. Galerinha, eu não vou aparecer somente na leitura, porque eu quero que vocês prestem muita atenção na leitura. Então, somente na parte da leitura vocês não irão me ver, tá bom? E vou sentir minha falta. Seguinte, nós vamos ler Daniel 6, no versículo 3, 7 e 16, exatamente nesta ordem, 3, 7 e 16. Por quê? Porque os outros versículos eu vou contando para vocês, que eu acho que fica mais fácil, tá bom? É bom que também dá suspense. Então, essa versão que eu tô lendo aqui é a versão NVT, nova versão transformadora, tá bom? Caso alguém queira essa versão porque gostou dela, sei lá. Então, o primeiro versículo que a gente vai ler é o versículo 3, que diz o seguinte: Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Aí vamos lá para o versículo 7. Agora quem está falando são os administradores. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que nos próximos 30 dias qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, seja lançada na cova dos leões. E o versículo 16: Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse que seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Bom, Daniel se mostrou um jovem muito capaz naquilo que ele fazia, mais capaz do que outros que estavam ali também. O rei gostou disso e queria colocar ele na frente de todo o reino.
Mas a galera não gostou disso e resolveu pedir para o rei assinar alguma coisa, um decreto, uma lei, para que qualquer pessoa que fosse orar a outro deus, seja divino ou humano, fosse jogado na cova dos leões. E aparentemente o rei assinou, porque Daniel foi jogado na cova dos leões no versículo 16. E aí você pergunta, que bagunça? Como assim? Que lei é essa? Por que Daniel foi parar ali? Vamos descobrir tudo nesta aula. Então relaxa, que a aula tá muito legal. Então, vamos agora à vida de Daniel, ok? Vamos conhecer mais ou menos quem era Daniel. E este aí que vocês estão olhando é Daniel, tá bom? Então vamos lá, galera. Daniel, ele morava no reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, tá bom? Ele vivia na época dos reis Jeoiaquim e Joaquim e dos profetas Ezequiel e Jeremias, tá bom? Só para vocês se acharem na história. Daniel, ele era de uma família nobre, ele tinha uma boa educação, então ele conhecia as normas e convivência de um palácio. Então Daniel não era um Zé Ninguém, ele tinha ali seus conhecimentos, a sua inteligência. E Daniel tinha uma boa aparência. Daniel era um galã, ele era bonitão. Então ele não era feio, galera, ele era bonitão. Continuando, Daniel, o nosso jovem profeta, tinha por volta de 18 anos quando ele presenciou uma profecia divina. Deus permitiu que os exércitos estrangeiros invadissem Jerusalém. Então Daniel chegou a ver isso e viu o seu povo ser levado cativo pelos inimigos, pelos estrangeiros. Como assim cativo? Perderam sua liberdade. Eles perderam sua liberdade e foram levados pelos inimigos por conta do pecado que eles estavam cometendo. Deus permitiu que isso acontecesse. Então Daniel, ele viu isso acontecer. Ele presenciou isso. Então, galera, Daniel, juntamente com seus 3 amigos, Azarias, Misael e Ananias, passaram a conviver uma cultura pagã, uma cultura onde ninguém temia a Deus. Então ali eles viveram essa palavra profética, como eu mencionei para vocês. Então eles foram levados como escravos pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Nossa primeira perguntinha. Pergunta número 1. Quem eram os profetas contemporâneos de Daniel? Jeremias e Elias? Jeremias e Nabucodonosor? Ezequiel e Jeremias? Ezequiel e Misael? Respondam aí para mim no chat ou no WhatsApp. A fidelidade de Daniel. Então a gente já viu a vida de Daniel, como que eles foram parar ali como escravos, como cativos. Tanto ele quanto seus amigos, quanto muita gente foi parar. E agora a gente vai ver como é que foi a fidelidade de Daniel para com Deus, ok? Então, para vocês saberem, as aptidões físicas fortinhas, tanto de Daniel quanto de seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, foi o que garantiu a aprovação deles no processo seletivo que tinha sido estabelecido por Nabucodonosor. Então, como a gente sabe, esse povo de Judá foi levado como cativo para a Babilônia, certo? E o rei da Babilônia, Nabucodonosor, chamou Aspenaz, que era o chefe dos serviços do palácio, e ordenou para que ele escolhesse dentre os israelitas um jovem da família real, dentre os nobres também, não um jovem, vários jovens, né? Tinha que ser da família real, tinha que ser dentre os nobres ali, jovens de boa aparência, sem nenhum defeito físico, inteligentes, com habilidades boas para trabalhar no palácio e para aprender a língua deles, os escritos e a cultura da Babilônia. É inacreditável como Daniel e os seus amigos se encaixavam perfeitamente nesse quesito. Não foi só eles que foram chamados, né? Foram outras pessoas também. Mas nós estamos falando dos 4, especificamente de Daniel. E eles foram convocados, porque eles eram tudo isso que eu falei. Então, Daniel e seus amigos, seus 4 amigos, Daniel e seus amigos passaram a compor a alta corte do Império Babilônio, porque sim, eles foram convocados, eles se encaixavam perfeitamente em todos os quesitos que eu mencionei.
Então eles passaram a compor a alta corte do Império Babilônio. E ali eles tiveram aulas na língua e na cultura do povo da Babilônia, ok? Logo no início da sua jornada, ele, Daniel, Ananias, Misael e Azarias tiveram um desafio de fé logo no início da jornada. E aí vem ele, ai Senhor, tadinho deles. Esse desafio de fé começa agora. O chefe dos eunucos, que era responsável ali por eles, ofereceu para eles um cardápio especial, um cardápio que era baseado na própria alimentação do rei. Então era uma alimentação assim de encher o bucho mesmo, sabe? Aquela alimentação farta, com a mesa cheia. Era mais ou menos isso. Porém, todavia, contudo, essa dieta ela não atendia os requisitos da fé judaica deles, porque ela continha alimentos imundos, alimentos impuros, que os judeus não se alimentavam. Então aqueles jovens hebreus insistiram muito para que o chefe dos eunucos permitisse que eles comessem apenas legumes, porque eles não iam poder comer do banquete, daquela comida toda farta, daquele cardápio rico de coisas que eram impuras para eles. Então eles pediram muito para que ele deixasse eles comerem apenas legumes e fizesse um teste de pelo menos 10 dias para ver se daria certo. E aí Daniel tinha muita fé de que Deus o ajudaria para que eles ficassem fortes e saudáveis, tanto quanto os demais que estavam comendo daquele manjar do rei, daquela comida farta, porque corriam um grande risco deles não ficarem fortes o suficientes, ficarem grandes, começarem a crescer, comendo somente legumes. Somente legumes. Então aqui começou o teste de Daniel. Eles se recusaram a comer da comida que eles eram proibidos de comer, comidas impuras, consideradas impuras para eles. Então começou aqui. Eles se recusaram a comer e preferiram apenas comer legumes. E Deus honrou os jovens que não se contaminaram, que decidiram não se contaminar e não comer da mesma comida dos demais. Então, daquele bando de homens, daquele tanto de gente comendo aquela comida farta que deixaria eles fortões, os 4 resolveram comer legumes. E Deus honrou a fidelidade deles para com Deus. Nós vamos ler lá em Daniel 1, do versículo 17 ao 20, que vai mostrar isso que a gente está falando. Versículo 17. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria, e a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. Então Deus abençoou eles. E agora, o chefe dos oficiais teria que levar todos os jovens, tanto os 4 quanto os outros, para Nabucodonosor. No versículo 19 diz o seguinte: o rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir ao rei. Então ali eles impressionaram o rei só pela conversa. Sempre que o rei, no versículo 20, sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores de seu reino. Então aqui Deus abençoou eles e deu a eles aptidões especiais, somente porque eles foram fiéis a Deus e não se contaminaram. Eles poderiam ter comido para ficar fortões, para ficar especiais, mas eles resolveram: não vamos comer. Infelizmente, vamos comer só isso aqui então, e seja o que Deus quiser, literalmente isso. E Deus os honrou e eles ganharam coisas especiais. Então, às vezes, a gente deixa de participar de algumas coisas que a gente quer, deixa de se juntar com a galera que a gente quer, deixa de fazer um bocado de coisa que a gente quer fazer, porque a gente sabe que é errado, sabe que não pode, e fica: poxa, desperdicei meu tempo, podia ter feito isso, podia ter me divertido e não me diverti, sei lá, alguma coisa desse tipo. Mas Deus está vendo a sua fidelidade e Ele te honra lá na frente, de alguma forma.
de alguma forma. E Deus nunca nos engana. Ele sempre nos honra quando Ele acha necessário. Deus é maravilhoso. Pergunta número 2. Por que Daniel e seus amigos não poderiam comer do cardápio estabelecido na Babilônia? A. Porque continha leite e eles eram intolerantes à lactose. B. Porque continha pouco. C. Porque eles eram veganos. E D. Porque continha alimentos impuros. Responde aí, galera! Mais um teste de fidelidade. Então, a fidelidade de Daniel começou ali com um manjar ali estabelecido para eles comerem, e eles recusaram. Então, através de tudo que eles fizeram, Deus honrou eles e eles se tornaram muito melhores do que os outros, certo? Então, eles ali passaram a servir ao rei. E os anos se passaram e Daniel envelheceu. E sempre se mantendo fiel a Deus. Então, a cada ano que passava, Daniel ele era digno de confiança dos reis, sempre muito sábio, competente nos seus afazeres do palácio, nos negócios do palácio. Ele era muito honesto e ele sempre demonstrava a sua disciplina em oração. Sempre, sempre, sempre. E Daniel ele era conhecido por orar 3 vezes ao dia em sua casa, com as janelas abertas. Ele se ajoelhava em frente à janela, com as janelas abertas, ele orava em direção a Jerusalém, que era a sua cidade natal. Então, tornou-se público entre os príncipes e as autoridades ali do reino, que eram os colegas de trabalho de Daniel, que o rei Dario, eu não sei como fala, não tem acento, não sei se é Dário, as pessoas falam Dário, pode ser Dario. Eu vou falar Dário, todo mundo fala Dário. Que o rei Dário queria elevar a posição de Daniel. Como assim, Dário? Quem é Dário? Daniel envelheceu, o tempo se passou, não é mais Nabucodonosor, estamos falando de Dário agora, o novo rei, ok? E ele queria elevar a posição de Daniel para que ele gerenciasse todo o reino. E essa intenção do rei de querer elevar Daniel num cargo novo para que ele gerenciasse tudo, gerou um pouquinho de inveja. E os seus colegas de trabalho, aquelas autoridades ali, que eram colegas de trabalho dele, começaram a querer conspirar contra Daniel. Então a invejinha foi muito grande. Como assim esse cara chegou, já quer sentar na janelinha? Mentira, ele já estava velho, gente. Então já tinha muito tempo que ele estava ali. Mas eles não gostaram disso. Começaram a sentir inveja de Daniel e resolveram conspirar contra ele. E eles vasculharam muito a vida de Daniel para saber se na sua administração tinha alguma coisa errada, se ele era corrupto, se ele estava fazendo alguma coisa de errada. Não encontraram nada. Na conduta de Daniel, eles não encontraram nada que pudesse incriminar ele, nada que fosse contra a integridade dele, eles não encontraram nada. Então, os príncipes, magistrados, prefeitos, os governantes, a galerinha que era parceirinho ali de Daniel, que era os companheiros de trabalho dele, eles perceberam que só tinha um jeito de derrubar Daniel. Se o rei assinasse, fizesse uma lei que fosse contra a fé de Daniel. Porque eles perceberam que Daniel ele era muito fiel ao Deus que ele servia. Então, a forma que eles acharam foi de cutucar Daniel aí, na fé dele, porque eles não acharam nada. Daniel, ele era muito justo. Daniel, ele fazia tudo certinho lá nos seus afazeres do palácio, de tudo que ele fazia ali. Então, tudo isso por conta de inveja, que o rei queria elevar ele em um cargo. E tudo isso levou a eles tramarem algo contra uma pessoa que com uma inveja não causa. Então, essa foi a forma que eles acharam. E vamos ver que forma foi essa. Então, eles foram até o rei Dário. E nós vamos ler isso na Bíblia, lá em Daniel 6, no versículo 7 ao 9, vai contar esse trecho que eles tramaram contra Daniel. Versículo 7. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, todo mundo, galera, contra Daniel, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que, nos próximos 30 dias, a gente viu isso no início, qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano,
exceto ao rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, decrete e assine essa lei, para que não possa ser mudada, como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou a lei. Então eles fizeram isso para afetar Daniel mesmo, para pegar ali na feridinha, porque Daniel era muito fiel a Deus. E eles conseguiram influenciar o rei, e o rei assinou, como a gente viu no versículo. Então, estava proibido qualquer pessoa de clamar a Deus ou outra pessoa que não fosse o rei durante 30 dias. E quem descumprisse era jogado na cova dos leões. E chegou aos ouvidinhos de Daniel sobre o decreto, e ele ficou sabendo do decreto. Imagina a cabeça de Daniel, como é que não ficou. E agora, o que eu vou fazer? Adivinha o que Daniel fez? Adivinha? Só chuta aí, só você saber. Daniel fez exatamente o contrário, ele foi para casa orar. O decreto era para não orar, e Daniel foi para casa orar. Daniel é demais, né? Ele podia ter simplesmente ficado quieto e orar debaixo, assim, das cobertas, orar na cozinha, ou até orar de janela fechada. Não. Ele foi orar com a janela aberta, do mesmo jeito que ele orava antes. O decreto era para não orar, e Daniel foi fazer o quê? Orar. Ah, Daniel é incrível, maravilhoso. E os inimigos de Daniel descobriram que ele tinha ido orar em casa, né? O que eles queriam? Não era afetar Daniel. Eles queriam pegar algo para prejudicar Daniel, para que ele não recebesse um cargo bom, para que o rei não gostasse dele, coisas assim. Então, provavelmente, eles estavam de butuca, né? Como é que eles iriam saber, né? A Bíblia não fala. Mas provavelmente, como eles queriam mesmo afetar Daniel em relação a isso, então provavelmente eles estavam seguindo Daniel. E descobriram que Daniel foi orar. E era proibido orar, a não ser, adorar a não ser somente ao rei. E ele foi orar a Deus. E eles descobriram que, como bons fifis, eles foram contar ao rei e exigiram. Gente, eu acho isso tão engraçado. Exigiram ao rei para que ele cumprisse a lei. Então, eles foram até o rei denunciar Daniel e exigir o cumprimento daquele decreto. Foi isso que eles fizeram. E o rei Dário percebeu que tinha sido enganado e que estavam fazendo uma conspiração contra Daniel. Só que já era tarde demais, porque ele tinha que cumprir aquele decreto. Obrigatoriamente ele tinha que cumprir, porque, relembrando, foi ele que assinou. E pelas leis do império, ele não podia invalidar um decreto, muito menos um decreto assinado por ele. Ah, mas foi eu que assinei, eu posso. Na lei não podia. Então ele tinha que cumprir aquele decreto. E ele gostava de Daniel. O rei Dário gostava muito de Daniel. Então, tanto que ele queria levar Daniel, botar ele num cargo melhor, botar ele para que ele comandasse ali o reino de outra forma. Mas infelizmente já era tarde, ele tinha que obedecer obrigatoriamente aquele decreto. Então, o rei, contrariado e triste, ordenou que jogassem Daniel na cova dos leões. E o rei acompanhou tudo, ele acompanhou todo aquele processo de Daniel ser jogado na cova dos leões e falou com Daniel para que Deus o salvasse. Afinal, ele como rei não poderia fazer mais nada. Daniel, ele passou a noite na cova dos leões. E o rei ficou tão preocupado, tão triste, que ele ficou em jejum. De noite, ele proibiu música, ele perdeu o sono. Então o rei estava muito chateado com isso. Ele não queria que Daniel tivesse sido jogado na cova dos leões. Então ele aproveitou, fez jejum, não quis se animar, não quis fazer as suas coisas de rei. Então ele ficou muito mal. E Daniel caiu na cova dos leões. Ele passou a noite lá. Então imagina, uma cova cheia de leões e você lá dentro. Só que, olha o título, mais um teste de fidelidade. Que teste foi esse? Estava proibido orar. Não podia orar para ninguém se não fosse o rei. Daniel, ele foi fiel ao Senhor, continuou com sua rotina de oração como sempre. Então é aqui
que Deus vai honrar Daniel, mandou um anjo e fechou a boca dos leões. Leão nenhum conseguiu comer Daniel, porque sua boca estava fechada. O rei estava mega preocupado. Pela manhã ele foi correndo ver Daniel para saber se ele estava bem, pediu para que abrissem a cova. E para sua alegria, Daniel estava vivo. Daniel estava bem, nada tinha acontecido, nenhum arranhão. Ele não tinha nada. E Daniel testemunhou que durante a noite Deus mandou um anjo e que esse anjo fechou a boca dos leões. E agora, aqueles amigos de Daniel, os amigos não, né? Os inimigos de Daniel, ficou por isso mesmo? O que foi que aconteceu com eles? Deus é justo, galera. Nós estamos falando do justo juiz. Lá em Daniel 6:24 vai dizer o que foi que aconteceu com esses amigos, inimigos, sei lá, os colegas de trabalho de Daniel. Daniel 6:24, versículo 24. Em seguida, o rei ordenou que prendessem os homens que haviam acusado Daniel. Ordenou que fosse lançado na cova dos leões, junto com suas esposas e seus filhos. Nessa época, quando isso acontecia, ia a família toda, viu? Os leões os atacaram e os despedaçaram antes que chegassem ao fundo da cova. Então, a fidelidade de Daniel, Deus mostra sua fidelidade no momento certo. Ele poderia simplesmente ter convencido o rei de não ter jogado Daniel na cova. E Deus podia ter falado com o rei, mas não. Jogou Daniel na cova dos leões. Daniel foi parar lá dentro da cova com um monte de leão, mas ele foi salvo. Nada aconteceu com ele, nenhum leão comeu nenhum pedacinho de Daniel. Já os outros que enganaram ele, assim que caíram na cova, muito pelo contrário, fala que antes que chegassem no fundo da cova, os leões já tinham atacado eles. Também passaram a noite com fome, não comeram nada. Agora estavam com fome e ainda viu os amigos, toda essa galera toda, junto com suas famílias. Então tinha muita gente para os leões comerem, né? Responsabilidade que tem uma família, viu? Um sacerdote. Levou a família toda para a cova. Mas Deus é justo. Eles estavam tentando enganar o rei, estavam tentando prejudicar Daniel por nada, por pura inveja. Perguntinha número 3. Complete o versículo. Eu não falei esse versículo aqui, mas ele é bem fácil de vocês descobrirem, porque a gente comentou ele. Mas a gente não falou ele, mas ele tá fácil. O rei, muito alegre, mandou que tirassem da onde? Assim ele foi tirado e viram que nenhum havia acontecido com ele, pois havia confiado em... É fácil. Se vocês quiserem olhar, Daniel 6:23, não sei que versão é essa aqui. Essa versão aqui não é a versão da minha Bíblia. Eu já peguei uma versão diferente para vocês não fuçarem. Mas é fácil. O rei, muito alegre, mandou que tirassem quem da onde. Tô dando dica. Assim que ele foi tirado de lá, viram que alguma coisa havia acontecido com ele, pois ele havia confiado em quem? Tá fácil. Daniel 6:23. A justiça de Deus. Então, Daniel, para quem não sabe, significa Deus é o meu juiz. Então, Deus recompensou Daniel através da sua fidelidade com justiça. Daniel foi justo, Daniel foi honesto, Daniel foi fiel ao Senhor até o fim. E Deus recompensou ele com justiça, porque na realidade ele não merecia tudo aquilo. Daniel foi justo até o fim e Deus recompensou ele com justiça, porque ele é um Deus justo, ele é o justo juiz. E essa justiça e a fidelidade do Senhor passa de geração em geração até os nossos tempos, porque Deus não mudou. Chegamos na nossa conclusão, galera. Daniel, ele viveu há muitos séculos atrás. Muitos séculos atrás, muito longe do país onde a gente vive, do nosso território. Não é a mesma cultura, não tem nada igual. É tudo diferente. Só que Deus, o nosso Deus, é o mesmo Deus de Daniel. Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus. Ele permanece até hoje do mesmo jeito. Eu não sei se vocês conseguem compreender isso. E como ele não muda, a sua justiça permanece a mesma.
É a mesma coisa. E Deus, ele honra a fé daqueles que decidem não se contaminar com o que o mundo oferece. Foi o que Daniel fez, ele não se contaminou com o que ofereceram para ele. Ele decidiu honrar a Deus até o final, ele não comeu daqueles alimentos impuros, ele continuou orando, mesmo quando era proibido. Então ele foi fiel até o fim. E Deus honra a gente, honra a nossa fé. Ele honra aquilo que a gente faz. Então continue buscando isso. Honre ao Senhor, não se contamine com o que tem no mundo. Chegará o dia que a gente vai ter que se apresentar diante do Senhor. E o Senhor está pronto para nos dar a recompensa. Mas será que nós estamos prontos para receber a justiça de Deus? E o nosso texto áureo se encontra lá em 2 Timóteo 4:8. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. O Senhor está voltando. Ele quer nos recompensar. Foi aquela perguntinha que eu deixei para vocês. A gente está pronto para receber a justiça do Senhor? Avalie aí no seu coração se você está pronto para receber a justiça do Senhor, se o que você está fazendo aqui na terra, se a sua passagem aqui na terra está sendo agradável ao Senhor, se Ele está gostando de suas atitudes, se Ele está se agradando das suas escolhas aqui na terra. Porque a gente esquece às vezes que isso aqui é passageiro, fica focado demais nas coisas que estão acontecendo aqui e esquece que o principal é lá, quando Jesus voltar e vier nos buscar. Pode ser daqui a pouco, pode ser que vocês nem assistam essa aula, porque eu estou gravando essa aula bem antes de vocês receberem. Então, pode acontecer a qualquer momento. Será que se ele vier agora, a gente está pronto para receber a justiça dele? Você foi justo, meu filho, você foi justo, minha filha, e eu vou te recompensar com a sua eternidade aqui na glória. Então fica a reflexão para vocês. Acabou! Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, aprendido coisas novas. Então fiquem na paz do Senhor Jesus, um beijo, até a próxima aula e façam as atividades. Tchau!